Fim imediato da cobrança de tarifas nos polos de pedágio da região é o tema da entrevista de hoje. O documentário mostra as várias faces da terceirização. Sindicato participa do ato contra a terceirização. Luto. Líder do movimento negro faleceu no último sábado. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou o Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Entenda o tema da concessão dos pedágios do Polo Pelotas. Lairde Matos entrevistou o vereador Marcos Cunha, do PDT. O parlamentar solicitou a mobilização da população e das prefeituras e câmaras de vereadores da Metade Sul pela revogação do aditivo que estendeu por mais 12 anos o contrato com a empresa Ecosul. Confira a entrevista que o sindicato preparou para você. Vereador, o senhor ingressou com uma ação popular contra a Ecosul. O que o senhor requer do Poder Judiciário quanto a esta ação? Nós queremos, Lairé, que o Judiciário reconheça que o termo aditivo feito em 2000, ele é nulo, porque na verdade ele criou um novo contrato. E o contrato com a administração pública ele tem que ser feito através de licitação. O termo aditivo que prorrogou por mais alguns anos a exploração de pedágios. Até 2026 a prorrogação, até 4 de março de 2026. O contrato originário previa o fim do contrato com a Ecosul para o dia 24 de julho de 2013. Como o termo aditivo prorroga até 2026, aumentou em 58% a tarifa, permitiu a cobrança ida e volta, permitiu a cobrança em mais 72 quilômetros, permitiu ali que eles reduzissem as garantias que estavam oferecendo, quer dizer, fez um novo contrato. Tudo isso na renovação Tudo feita... isso no termo aditivo, entre aspas, na verdade, um novo contrato feito com a Ecosul que, diga de passagem, não vinha cumprindo o contrato com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, por isso o governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 2000, devolveu para a União. Às vezes as pessoas não compreendem por que no resto do Estado do Rio Grande do Sul o governo está ou abrindo as cancelas ou diminuindo as tarifas e a EGR está assumindo, a empresa pública está assumindo. Por que aqui o governo do Estado não faz isso? Porque essa praça, esse polo, ele foi devolvido para a União no ano 2000. Quando foi devolvido, então o ministro dos Transportes na época era Eliseu Padilha. E ele fez essa concessão para a empresa Ecosul, que beneficiou incrivelmente a empresa, deu um ganho econômico absurdo. A empresa tem tido aí 400% de lucro ao ano, tem investido, no ano 2012 eles investiram somente 4%. 4% somente de investimento. Então, lucros assim impressionantes. Em 2007 foi feito um estudo que detectou que as empresas que mais lucraram no Brasil foram as empresas de pedágio. Não foi nem a Petrobras, não foram nem os bancos. Nem dos bancos, nem para os bancos eles perderam. A empresa que mais lucrou foram as empresas de pedágio. Claro, por quê? Porque é um modelo completamente absurdo, né? Um modelo em que o poder público é que investe e a empresa privada simplesmente bota a cancela e cobra o pedágio. É um modelo que não tem como não dar certo para a empresa, né? Nós vimos agora há pouco aqui, só para completar, nós vimos agora há pouco aqui a duplicação da BR-392. Quem é que fez o investimento da duplicação? O poder público, a União. Quem é que vai cobrar agora o pedágio? E diga-se de passagem, agora com uma manutenção menor, claro, porque a estrada nova também tem um desgaste menor, então a empresa não só continua cobrando preços abusivos, como agora vai ter um lucro ainda maior, porque a manutenção que vai ter que fazer vai ser menor. Exato. O senhor está fazendo pelo menos 2 movimentos, né? Um com essa ação popular que falamos agora, que requer que o Poder Judiciário anule o novo contrato, e um outro movimento que é uma coleta de assinatura para que o Poder Executivo Federal denuncie o contrato que pode fazer isso. Exatamente. O Poder Executivo Federal. Uma ação popular é a ação que o cidadão, qualquer cidadão pode propor. A ação popular é a ação que o cidadão que reconhece, que verifica que a administração pública está agindo de uma forma que é prejudicial para a coletividade, pode pedir, como no nosso caso aqui, que se termine esse contrato, porque é ilegal essa prorrogação até 2026.
É isso que nós estamos dizendo, e é isso que também está dizendo o sindicato, o SETSERGS, que entrou com uma ação civil pública também dizendo a mesma coisa, dizendo que esse termo aditivo ele é nulo porque ele é ilegal, porque fere a lei de licitações. Esse é um caminho judiciário. Mas tem um caminho político de convencer também o Poder Executivo Federal de que deve denunciar esse contrato pela ilegalidade que ele tem. Então nós estamos colhendo assinaturas já há alguns meses, já temos em torno de 7 mil assinaturas, vamos ver se a gente amplia ainda mais agora nessa reta final. Nós pretendemos no mês que vem termos aí em torno de 10 mil assinaturas para podermos tentar sensibilizar a Presidente da República para que ela verifique esses argumentos que nós estamos trazendo e denuncie, que o contratante, a União, denuncie esse contrato por ser esse termo aditivo ilegal. Esse é um outro caminho, que é possível também o próprio contratante denunciar o contrato, dizer, olha, reconheço que esse termo aditivo aqui é ilegal, não vamos dar prosseguimento, vamos acabar com esse contrato, vamos retomar essa praça, e aí a União pode fazer o que está fazendo em algumas outras localidades. Fazer, por exemplo, um novo contrato com licitação, com várias empresas que participem, dentre elas até inclusive a Ecosul pode participar no novo certame, e aí nesse novo certame nós estamos vendo o quê? Tarifas de R$ 1,50, R$ 2,00, nós estamos vendo a possibilidade dos idosos não pagarem, das pessoas que moram nas redondezas não pagarem, nós estamos vendo aí que não pode ter fila, se tiver fila passa sem pagar. Isso é um outro contrato muito mais benéfico para a comunidade e menos benéfico para as empresas privadas que estão explorando, o que é ao contrário daquilo que está acontecendo aqui. E a nossa região está sendo prejudicada, o custo da nossa região aqui aumentou barbaramente, muitas cargas Rio Grande está perdendo por conta do preço abusivo dos pedágios aqui. Nós temos notícias já de empresas da metade norte do estado que exportam pelo porto de Paranaguá, não exportam mais para o Rio Grande, pelo custo adicional que é a cobrança do pedágio aqui na nossa região. Então nós estamos sitiados aqui, né? Um preço abusivo e a comunidade precisa reagir. Uma das formas de reagir é essa que nós estamos dizendo, assinar os abaixo-assinados. Nós todos os sábados no Chafariz, das 10h30 até 1h30 da tarde, nós estamos colhendo assinaturas nesse abaixo-assinado. Na internet também, na minha página no Facebook, bota lá 12, Marcos Cunha, nós temos um abaixo-assinado eletrônico também. As pessoas podem assinar eletronicamente. E nós temos aí modelos também, estimulando as pessoas a que entrem com ações populares também. No dia 14 agora de agosto, nós estamos prevendo que o Fórum de Vereadores da Metade Sul, que nós criamos aqui para esse evento, mas que pretende ser um fórum de vereadores para outros eventos regionais também. Nós temos já o apoio da Câmara de Vereadores de Rio Grande, da Câmara de Vereadores de Turuçu, da Câmara de Vereadores de São Lourenço, da Câmara de Vereadores de Pedro Osório, de Cerrito, da Câmara de Vereadores do Arroio do Padre, da região nossa aqui que nós visitamos. Todos foram unânimes em nos apoiar nessa iniciativa de pegar esse abaixo-assinado e de ir a Brasília, levar em mãos, para que a Presidente da República se sensibilize e verifique que a nossa comunidade realmente está sendo prejudicada. Pois é, além das ações legais, tem as ações políticas, né? O senhor tentou fazer uma audiência pública nas proximidades do pedágio e foi proibido pelo Poder Judiciário. O senhor não estranhou que o Poder Judiciário tenha proibido o Poder Legislativo de atuar? Eu disse isso na tribuna logo no dia seguinte, que achava um desrespeito, uma decisão antidemocrática. O Legislativo é o poder que representa a comunidade, que tem que ter a possibilidade de debater os temas que estão afligindo a comunidade. Nós tínhamos proposto uma audiência pública perto da Praça de Pedágio, exatamente para chamar a atenção da comunidade para o problema que nós estamos vivendo aqui. Isso eu acho uma interferência indevida do Poder Judiciário. Mas infelizmente nós estamos assistindo esse movimento. O Poder Judiciário, em muitos casos, tem feito ações em benefício das partes mais poderosas e retirando aí o poder até de diálogo, de reflexão e de debate que a comunidade tem, como no caso do Poder Legislativo. Nós vemos várias ações que o Poder Judiciário, infelizmente, está prestando um desserviço à democracia. Eu achei uma afronta à democracia e a relação equilibrada entre os poderes, uma interferência indevida do Poder Judiciário na vida do Parlamento. E isso foi expressado lá e vários vereadores se manifestaram nesse sentido também. Eu acho que realmente aí nós tivemos mais um episódio de abuso do Poder Judiciário em relação, e é uma afronta até à democracia, né? Muito bem, então fica a convocação
para todos os cidadãos de Pelotas e da região e de todos os lugares, porque mesmo quem vem lá do norte do estado e tem que passar pelos pedágios está pagando por eles. É bom lembrar sempre, né, que a partir do dia 25, então é bom guardar o recibo de pagamento de pedágio, porque se nós formos vitoriosos nessas ações judiciais, se constatarem que realmente, se o judiciário disser que realmente indevida, se realmente é nulo esse termo aditivo e a prorrogação foi indevida, a cobrança do pedágio a partir do dia 25 é indevida. Sim. E aí nós vamos entrar com ações reparatórias, depois indenizatórias, de repetição de débito, para receber de volta aquilo que a Ecosul está recebendo, a nosso juízo, indevidamente a partir do dia 25 de julho. Porque não poderia mais cobrar, porque não tem mais legitimidade para cobrar pedágio no Polo Pelotas. Então é bom que as pessoas guardem também o recibo de pagamento para poderem entrar com ações reparatórias no futuro. Então vamos deixar a convocação para todos os cidadãos e cidadãs, né, para participar de todas as mobilizações contra o pedágio, né, porque é uma afronta à comunidade da nossa região, né, que quem desejar entrar com ação popular, qualquer cidadão pode entrar com ação popular. Não tem custo. E a coleta de assinaturas, o senhor está fazendo todos os sábados. Todos os sábados no Chafariz. Todos os sábados no Chafariz. E é possível também, no Facebook, 12 Marcos Cunha, tem a petição eletrônica. Fica fácil também. Eletronicamente. E aí pode até compartilhar com os amigos, é uma maneira fácil de fazer, porque aí compartilha com os amigos, fica mais fácil dos outros amigos também poderem assinar. É só botar o CPF ou identidade, e aí os dados direitinho ali, completos, e a pessoa pode assinar eletronicamente. Nós temos em torno de 2.000 assinaturas eletrônicas e 5.000 assinaturas em papel. Mas nós queremos ampliar ainda mais isso, né? Nós queremos chegar ao número de 10.000 até o mês que vem, que é o momento em que nós pretendemos ir a Brasília e levar o Fórum de Vereadores da Metade Sul também junto com os sindicatos que estão envolvidos, para a gente poder então tentar sensibilizar lá a Presidente da República para que ela denuncie esse contrato como nulo e retome a praça de pedágio de Pelotas. Muito bem, nós ouvimos o vereador Marcos Cunha, do Partido Democrático Trabalhista, que nos falou aí sobre as ações contra os pedágios do Polo Pelotas. No documentário de hoje, vamos acompanhar um vídeo produzido pela CUT Nacional sobre a terceirização, as várias faces da precarização. O vídeo mostra como o projeto de lei 4.330 prejudica os trabalhadores. Acompanhe. Terceirização. Hoje, muito se fala em terceirização, em novas relações de trabalho, novos contratos entre empresas, desenvolvimento sustentável, mas pouco se aprofunda a respeito dos reais reflexos dessa realidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos a elas? Terceirização e desenvolvimento sustentável não caminham na mesma direção. Os defensores da terceirização enfatizam o aumento do número de empregos, argumentos que são falsos ou têm um custo social muito alto. Os ganhos vêm da exploração dos trabalhadores, baixíssimos salários, altas jornadas e nenhum investimento em melhoria das condições de trabalho. A terceirização não gera mais empregos. Pelo contrário, diminui, pois com as altas jornadas de trabalho, as terceirizadas eliminam a possibilidade de mais empregos. A terceirização não respeita direitos, fere os preceitos de igualdade e lança por água abaixo conquistas históricas da classe trabalhadora. Quando a casa cai para essas empresas, decretam falência e não pagam os direitos a ninguém. Como se não bastasse, essa lógica perversa atinge os setores mais vulneráveis do mercado de trabalho, que sem alternativa se submetem à exploração. Em nome do aumento do lucro, essa onda cria cidadãos de segunda classe, com garantias e direitos parciais. Terceirização é precarização do trabalho. Terceirizar é criar desigualdade. Criar desigualdade é precarizar. Trabalhadores terceirizados são remunerados com salários 27,1% menores do que os trabalhadores diretos, concentrando essa população na faixa de 1 a 4 salários mínimos por mês, enquanto os diretos estão mais distribuídos nas diversas faixas salariais. Os terceirizados trabalham 3 horas a mais por semana, sem contar as horas extras ou banco de horas, quase sempre não pagas. O tempo de emprego é menor entre os terceirizados e é mais suscetível à alta rotatividade. Trabalhadores diretos permanecem em média 5,8 anos com rotatividade de 22% e terceirizados 2,6 anos, com rotatividade de 44,9%.
A desigualdade entre terceirizados e diretos é evidente e proporcionar condições desiguais de trabalho é precarizar. Quando a casa cai para as terceirizadas, o calote é nos trabalhadores. A contratação de serviços terceirizados, seja pelo setor público ou privado, geralmente dá margem a seguidos golpes contra os trabalhadores e trabalhadoras. No caso do setor público, com o objetivo de vencer o processo licitatório, empresas criadas exclusivamente para esse fim apresentam valores abaixo dos necessários para o cumprimento das obrigações trabalhistas cabíveis em processos rescisórios e acabam ganhando as licitações. As brechas estão no processo com a escolha baseada apenas no critério do menor preço, sem levar em conta o histórico de cumprimento dos direitos trabalhistas. Como resultado, essas firmas ficam 6 ou 7 meses no mercado, quebram, fecham ou mudam de razão social e vão embora. Com o fim delas, o desemprego repentino e a falta de pagamento. Além disso, os trabalhadores acionam a justiça e não são assistidos pela empresa contratante da terceirizada. A empresa desaparece e os trabalhadores não recebem as verbas indenizatórias, às quais têm direito. Veja algumas evidências desse quadro. No TST, mais de 40 motoristas rodoviários aguardam a restituição de salários, férias e a rescisão do contrato com a extinta Serviter, que desapareceu. No Palácio do Planalto, cerca de 300 funcionários da Copa e da Limpeza aguardam a rescisão do contrato e pagamento do que é devido com a Visual Locação de Serviços e Construção Civil, que deixou de atuar em 2010. Em 2011, 300 trabalhadores fizeram uma passeata na Avenida Paulista até a sede da Worktime, porque seu contrato com a Petrobras seria encerrado e os trabalhadores estavam sendo obrigados a pedir demissão, abrindo mão do FGTS, entre outros direitos, para que outra prestadora de serviços iniciasse novo contrato com a estatal. Como se não bastasse a produção de desigualdade que essa lógica gera, com ela também aparecem os calotes em massa a trabalhadores e trabalhadoras. Vidas não podem ser descartáveis. Chega de mortes e acidentes de trabalho. Ao terceirizar, as empresas contratantes transferem para as empresas menores a responsabilidade em seu processo de trabalho. Isto é, terceiriza-se e até quarteiriza-se riscos impostos a uma determinada atividade de trabalho para empresas que não têm condições tecnológicas e econômicas para gerenciá-los. Além disso, o cumprimento de prazos contratuais entre a empresa principal e as terceirizadas impõe ritmos desumanos e exigências que extrapolam os limites físicos e psíquicos dos trabalhadores. Talvez o mais preocupante nessa realidade seja a prática rotineira dessas empresas de encobrir acidentes e doenças do trabalho. A cada 10 acidentes de trabalho ocorridos no Brasil, 8 são registrados em empresas terceirizadas. Nos casos de morte, 4 entre 5 ocorrem em empresas prestadoras de serviço. Estudo da subseção do DIEESE do Sindeletro Minas Gerais revela que entre 2006 e 2008, 80,7% das mortes por acidente de trabalho eram de trabalhadores terceirizados. A taxa de mortalidade entre os trabalhadores diretos foi de 15,0%, enquanto que entre trabalhadores terceirizados foi de 55,5%. Dados da FUPICUT indicam que de 1995 até 2010, 80,5% das mortes por acidentes de trabalho na Petrobras ocorreram com trabalhadores terceirizados, totalizando 228 casos. Estudo realizado na Klabin demonstra que em 2008, 69% dos acidentes com afastamento vitimaram trabalhadores terceirizados. A taxa de acidentes entre os trabalhadores terceirizados é praticamente o dobro da taxa dos acidentes que acontecem com empregados diretos. A realidade demonstra que a terceirização trata o trabalho na mesma lógica da mercadoria, do descarte, do efêmero. Junto a papéis, copos e máquinas se descartam vidas de trabalhadores em prol de mais lucros. Longe de serem fruto do acaso, fatalidade ou negligência dos trabalhadores, as doenças e mortes causadas pelo trabalho são absolutamente previsíveis. Portanto, é inadmissível que pessoas continuem morrendo e adoecendo em nome desse sistema.
O ataque aos direitos dos trabalhadores. Diversos relatos de sindicatos de trabalhadores e as estatísticas disponíveis apontam que o processo de terceirização rebate diretamente sobre os direitos... Veja todo o vídeo no site da CUT Nacional, cut.org.br/vídeos. Terceirização, as várias faces da precarização. Nessa terça-feira, dia 6, Dia Nacional de Protestos contra o Projeto de Lei 4.330, o Sindicato da Alimentação esteve presente em Porto Alegre, em frente à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Em todo o país foram realizados atos e protestos em frente às entidades patronais. Acompanhe os depoimentos realizados pelo secretário-geral do sindicato, Rui Barcelos da Silva, que esteve presente no ato em Porto Alegre. Sou da CTB e nós estamos aqui no dia de hoje lutando contra a PL 4330, que é a retirada dos direitos dos trabalhadores, a chamada terceirização. E a CTB é totalmente contra essa PL, porque além de retirada dos direitos, ela não dá ou não faz com que os trabalhadores que são terceirizados sejam reconhecidos seus direitos após essa aprovação. E nós estamos aqui para não aprovação dessa PL, porque ela é prejudicial a todos os trabalhadores. É reeditar a chamada emenda 13. Então, os movimentos sindicais, a CUT, a CTB e outras centrais estão na luta contra a PL. Então, hoje, dia 6 de agosto, é um importante dia de luta da classe trabalhadora contra o PL da terceirização, 4330. É mais um dia de acúmulo de forças para prepararmos o dia 30 de agosto, que é um dia nacional de paralisações convocado pelas centrais sindicais em todo o Brasil. Nós queremos repetir o dia 11 de julho, que foi um dia de greve geral no nosso país. Vamos unir a classe trabalhadora contra os empresários e contra o governo Dilma Tarso, que está penalizando a classe trabalhadora brasileira. O presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas, Rubinei da Silva Machado, faleceu no último sábado. Aos 60 anos de idade, Rubinei foi vítima de um câncer. Com uma longa trajetória nas lutas do movimento negro, Rubinei deixa toda a comunidade negra e pelotense como referência na luta racial. O professor de História e membro do Movimento Negro de Pelotas, Fábio Gonçalves, conversou com o programa Nossa Luta sobre a participação de Rubinei no legado de engajamento contra qualquer tipo de discriminação. Falar da figura do Rubinei é deveras fácil. Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas, Rubinei Machado foi um dos principais articuladores pela retomada do Conselho na cidade. Como diretor do Clube Cultural Ficaí para Ir Dizendo, Rubinei incentivou a iniciativa da Biblioteca do Clube Negro e se destacou nos últimos anos como uma das principais representações do movimento negro em Pelotas. Para todas as pessoas, especialmente em Pelotas e no sul de Santa Maria para baixo, no estado do Rio Grande do Sul, as pessoas todas conhecem o Rubinei, especialmente os militantes do movimento negro, por um ponto que era muito peculiar. A força com que ele defendia as suas ideias, a lucidez naquilo que diz respeito ao assegurar o que deve ser reparado, especialmente para a causa, para a população negra, e por uma maneira muito enfática de colocar aquilo que ele compreendia ser o mais correto. O Rubinei, ele sempre teve em si uma certeza que saltava aos olhos, de que ele deveria passar por esse plano, por essa vida, deixando realmente a mensagem que, penso eu, ele conseguiu deixar de maneira muito nítida, a de que nós temos sim que lutar por igualdade, mas respeitando as diferenças. O senso comum e muitas vezes os gestores públicos, e digo isso porque era objeto de embate crescente, especialmente no Conselho da Comunidade Negra, os gestores públicos, eles confundem a ideia daquilo que deve ser a igualdade, ou daquilo que deve ser proporcionado para que nós tenhamos equidade e igualdade, desconhecendo ou esquecendo muitas vezes, ou até mesmo confundindo, como o Rubinei falava, a noção da diferença e daquilo que a diferença nos impõe, especialmente no que diz respeito ao que precisa ser feito para que tu consigas então compreender que nós temos que ser iguais dentro da diferença. E essa mensagem que o Rubinei trazia, ela restou muito nítida, especialmente para mim, que estive ao lado dele durante esse período na gestão do Conselho da Comunidade Negra em Pelotas, né, ele como presidente e eu como vice.
E como amigo, quando tomávamos café, quando discutíamos, quando nós divergíamos, né? O Rubinei sempre me passava essa ideia. Digo, olha, Fábio, em que pese os argumentos sejam muitos por todos os lados e as pessoas tentem de uma maneira muito incisiva também defender a ideia de que não deve haver benefícios, nós precisamos fazer com que eles entendam que o benefício ele tem uma forma de ser entendido que não pode ser confundido com a necessidade de reparação. O Rubinei enfatizava muito essas ideias. Um homem muito firme, um homem admirável. Veio para Pelotas de Santa Maria para cá, e lá em Santa Maria havia deixado uma contribuição que é reconhecida por todos que lá estão, especialmente atuando no Museu 13 de Maio, em alguns embates junto à Universidade Federal de Santa Maria, onde tiveram algumas vitórias céleres lá, que perduram e foram otimizadas até hoje, né? Veio para Pelotas, criamos juntos o Fórum Social da Comunidade Negra, pautado por uma série de discussões via internet, reuniões periódicas, funcionava de uma maneira muito interessante, aglomerava vários militantes, inclusive alguns que haviam deixado a luta desde a década de 80, 90 para cá. Depois do fórum nós conseguimos, pressionando muito o poder público, a rearticulação do Conselho da Comunidade Negra, e o Rubinei, por ter primeiro uma ligação muito firme, né, muito forte com a causa negra, e também por dispor de um tempo que o privilegiava de maneira a que ele pudesse se doar para essas questões todas, foi na realidade, nestes últimos anos, o grande norteador dos processos todos. Pude aprender particularmente muito com o Rubinei, e ainda aprendo, porque ainda ecoa de maneira muito nítida na minha mente, e acordo agora, nesses dias posteriores à sua passagem, eu acordo custando acreditar que não vou mais encontrá-lo, que não vamos mais tomar um café na passadinha ali do Café Aquário, depois dele deixar o neto no colégio, buscar o neto do colégio, mas muitas das suas ideias ecoam ainda na minha mente, na minha cabeça, e sei que ecoam na cabeça de muitas outras pessoas, especialmente os militantes da causa negra e também dos gestores públicos, que vão lembrar de maneira muito nítida. O Rubinei era enfático, muito dificilmente se curvava, claro que não era intransigente ou extremista, né? Quando alguém de uma maneira muito tranquila demonstrava para ele que o seu pensamento poderia ser adequado, poderia ser qualificado, otimizado, ele cedia sim e assumia sempre isso. Pude aprender a fazer isso também de uma maneira muito interessante com o Rubinei, porque às vezes numa mesma discussão nós chegávamos ao auge da argumentação e contra-argumentação, e daqui a pouco ele parava um pouco, ouvia, e aí então cedia um pouco e dizia, não, de fato o interlocutor tem razão, nós podemos adequar dessa forma ou de outra, de maneira que com muita maestria, com muita propriedade, ele absorvia outros pensamentos, outras colocações, qualificava o seu e acabava cada vez mais contribuindo, nos ensinando, especialmente a mim, que passei bons momentos junto com ele, né? Sobretudo, o Rubinei também representava, na cidade de Pelotas, uma figura respeitadíssima porque não há gestor desde a última administração e nesta também, que não se recorde de qualquer reunião junto com o Rubinei. De modo que a mensagem ela vai perdurar ainda durante muito tempo. Aliás, será inesquecível. A perda do Rubinei, assim como a do professor Jorge, como a do mestre Batista, como a da Diamaré, vão ser perdas irreparáveis. Mas nós, certamente, vamos seguir nesse embate, vamos seguir nessa luta com a força que nós temos e com a inspiração que eles nos deixaram e com a energia que continua nos emanando lá de Aruanda, onde certamente todos eles estão nos beneficiando, né? Muito pude aprender. Talvez nessa passagem eu não consiga retribuir tudo aquilo que aprendi com essas pessoas, especialmente com o Rubinei, mas a promessa é de que o Conselho, a comunidade negra, os militantes, com as suas particularidades e peculiaridades, vão seguir dando tudo aquilo que puderem dar. É o depoimento, eu acho, que posso deixar para esse grande companheiro que segue nos olhando lá de cima. Tranquilo. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.